Vascão da Gama que ontem, vou te falar, hein? Fora de casa, mais 3 pontos importantíssimos. E aí fica aquela pergunta. Teve baile na Barreira? Não, não foi na Barreira, foi fora de casa, foi em Goiânia. A galera que ficou aqui deve ter ido lá. Mas teve... pode ter, não sei, de repente, né? Eu sei que teve baile no Antônio Ascioli. A galera do Vascão tava lá no estádio, cara. E... muitos torcedores, né? A pergunta é, qual o objetivo do Vasco agora? Qual a meta do Vasco? É continuar se afastando da parte de baixo ou se preocupar com uma vaga em Libertadores? É olhar pra cima ou continuar de repente, né? Opa, peraí que ele ainda tem um risco, né? Qual é o principal objetivo do Vasco na temporada? Vamos lá, antes de responder sobre isso, fala do Vascão. Vamos lá, 1-0, gol do DVD, o 6º gol dele pelo Vasco. O David fez um gol depois de um passe que veio do Hugo Moura, né? Já na segunda etapa do jogo, o David recebeu na meia-lua, girou bonito e mandou no canto, fazendo a vitória do Vasco sobre o Atlético Goianiense por 1-0. O Vasco agora mais próximo ainda da zona de Libertadores. Viu a distância para o G6 diminuir. Era de 7 pontos no início da rodada, agora caiu para 6. O Vasco hoje é o 9º colocado com 23 pontos. O Cruzeiro é o 6º com 29. E antes da gente falar um pouco mais sobre o jogo de ontem, vamos ouvir Rafael Paiva. Mais uma vitória dele à frente do Gigante da Colina. Sobre o tabu, acho que pra gente é o menos importante agora, né? Muito satisfeito pelo como a equipe tá rendendo, né? O que ela tá jogando, o que ela está evoluindo, o que ela tá tentando deixar dentro de campo. E para mim isso é mais importante, né? Os tabus são legais aí pra gente conversar e debater, mas o determinante é a forma como a equipe está jogando, como respondeu no jogo de hoje. É um jogo difícil e a gente conseguiu evoluir. Acho que o caminho é esse. A gente está muito satisfeito aí pelo que a gente entregou no jogo e extremamente feliz pela vitória. Então tá aí o técnico Rafael Paiva, o Vasco chegando a 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Venceu o Fortaleza, venceu o Internacional, venceu o Corinthians e venceu o Atlético Goianiense. Se a gente colocar o jogo contra o Botafogo, que foi empate, o Vasco agora tá com 5 jogos sem derrota, né? Sem perder no Campeonato Brasileiro. 5 jogos de invencibilidade, sendo 4 vitórias seguidas. O Cruzeiro é o 6º colocado com 29, o Vasco é o 9º com 23, a 6 pontos do G6, e o Corinthians, que abre o Z4, tem 15 pontos. O Vasco tá 8 da zona do rebaixamento, tá mais próximo de ir para Libertadores do que ir para a zona de rebaixamento. Domingo pega o Galo, a nossa expectativa pelos reforços, principalmente, né, o Felipe Coutinho, a grande expectativa é sobre a estreia dele, também o retorno do Payet, e o Vasco vai tentar embalar mais vitórias nessa sequência, a gente acompanhando. Por hora, é isso. Uma vitória realmente muito importante, fora de casa, né, e que deixa o Vasco tranquilo, né, cara? Não é uma situação de segurança total, né, até porque o Vasco tem alguns jogos a mais que alguns adversários, mas há uma tranquilidade inegável, né, Gabriel? Cada vez mais a gente fica falando em luta contra rebaixamento, já parece uma realidade distante. Acho que o campeonato do Vasco tem que ser um campeonato de segurança. Uhum. E se você faz um campeonato de segurança, você tá pelo menos no meio da tabela. E desde que o Paiva assumiu, tá fazendo esse campeonato. Tá fazendo tal. Vasco ganha mais pontos do que perde. É uma balança simples, que tem pesado a favor do Vasco. E aí, se você tá pelo menos no meio da tabela, você fica dependendo de um encaixe numa sequência de jogos para saltar e buscar um G6 até um G4. Se você tem uma sequência absurda, você disputa título. Se você tem uma queda muito grande também, você volta a ficar mais perto de zona de rebaixamento. Acho que o Vasco tem que fazer um campeonato seguro. Fazendo um campeonato seguro, vai existir muito mais tranquilidade para os reforços chegarem e qualificarem ainda mais um Vasco da Gama. Ao mesmo tempo que, fazendo esse brasileiro seguro, o Vasco ganha margem para disputar a Copa do Brasil com muito mais segurança. Porque se o Vasco estivesse no atoleiro de luta contra rebaixamento, iria ter que dividir a atenção entre Brasileiro e Copa do Brasil sem o sossego necessário para você jogar um mata-mata. Porque a gente sabe o quanto que disputa contra rebaixamento consome o mental do jogador de time grande. Agora, com um Campeonato Brasileiro bem encaminhado, um Vasco bem seguro na tabela, dá para focar no mata-mata e dá para pensar numa arrancada também no Campeonato Brasileiro. Azevedo, 4 vitórias seguidas do Vasco. Sabe quem venceu 4 partidas seguidas nesse Campeonato Brasileiro? Botafogo, tá também vivendo uma sequência de 4 vitórias, o Palmeiras, que chegou a vencer 5 seguidas, e o São Paulo.
Eu não tô dizendo que o Vasco vai estar lá em cima com esses times, nem que o Vasco vai disputar o título. Pelo menos por enquanto eu não posso falar isso. Mas eu preciso trazer dados como esses para ilustrar o quão difícil no Campeonato Brasileiro é alcançar 4 vitórias consecutivas. Tem time que tá lá em cima, Bahia, Flamengo, que não conseguiu vencer 4 seguidas. E tem um detalhe, a importância dessa vitória de ontem é que o Vasco tem 3 compromissos seguidos fora de casa. Ontem foi em Goiânia contra o Atlético. O próximo vai ser contra o Atlético Mineiro, também fora de casa, não é? No Independência, se não me engano. Arena MRV. Perdão, né? Agora o Atlético tem a Arena. E o outro vai ser contra o Grêmio. Também, que a gente não sabe ainda se vai ser em Caxias do Sul ou se a Arena Grêmio já vai estar liberada, enfim. Porque o que seria em casa, no meio do caminho, que é contra o Cuiabá, esse jogo será adiado, né? Foi o jogo que ficou pendente por conta do playoff da Sul-Americana. Isso. Então, assim, são 3 compromissos fora de casa. Então é importante que o Vasco consiga resultados positivos e o de ontem tem um peso nesse sentido, né? Então, vejo dessa maneira. E aí você conta com a possibilidade, que é muito grande, do Vasco já ter Felipe Coutinho, Payet nos próximos jogos. Olha aí. Eu tô falando de uma sequência de 4 vitórias seguidas que pode ser ampliada, ou que mesmo que não venha a ser ampliada, ela já te garante uma margem bem interessante em tabela. E assim, são pouquíssimos times que vão aumentar essa lista, tá, Azevedo? Uhum. Daqui até o final do campeonato, são poucos os times que vão conseguir encaixar 4 vitórias seguidas no Brasileiro. Uma sequência dessa faz diferença demais. Mas o Atlético Goianiense é fraco. O Fluminense recebeu o Atlético Goianiense e perdeu. Mas o Corinthians não tá bem. O Fluminense, por exemplo, perdeu pro Corinthians. Por que será que o Vasco saiu do atoleiro e o Fluminense não? Olha os jogos que o Vasco tem vencido. Outra coisa, nessa sequência, o Vasco bateu o Inter fora, o Vasco bateu o Fortaleza. Sabe o que o Fortaleza fez aqui no Rio contra o Flamengo? Venceu o jogo. Sabe o que o Fortaleza fez contra o Palmeiras lá no Castelão? Deu uma porrada no Palmeiras de 3-0. Então o Vasco encarou jogos complicados, com alguns desfalques, é bom a gente salientar isso, e sem contar com os reforços da segunda janela, como você falou. Com esses reforços chegando, o Vasco ele vai dar um salto muito maior de qualidade, pelo menos essa é a tendência com o Felipe Coutinho, Souza, com o Emerson Rodrigues. Então, assim, eu tô realmente encantado com esse feito do Vasco a essa altura do campeonato, com todas as dificuldades. O Vasco emplacar 4 vitórias seguidas é uma comprovação de que o time ganhou um mínimo de equilíbrio. Carlão de Gianópolis, ele tá dizendo o seguinte: eu acho que o primeiro a se livrar, se livrar de qualquer hipótese de rebaixamento. E com tranquilidade, aí sim, procurar coisas maiores, um passo de cada vez. Os jogadores não podem se empolgar, acontece naturalmente. Cara, perfeito, Carlão. Eu acho que a tua análise, assim, ela é bem sóbria, né? O Alcenir Lúcio, o Vasco está trazendo alegria aos seus torcedores. Avante, vamos pra cima. Jonatas Leal. Azevedo, eu tô falando que já pode sonhar com a pré-Libertadores. Estão deixando a gente sonhar. E ganhando do Galo, bate um tabu de 97 de 5 vitórias consecutivas. Um abraço. Essa coisa do tabu, enfim, o Vasco quebrou um tabu imenso agora contra o Corinthians e pode muito bem fazer o mesmo contra o Atlético Mineiro, né? Me incomodou muito, Gabriel. Um Vasco que, vencendo o jogo por 1-0, teve a oportunidade de ampliar esse placar, né? Mas, enfim, eu acho, cara, e aí uma opinião muito pessoal sobre futebol, mas eu acho que até os 37, 38 minutos, você ganhando por 1-0, você tem que buscar o segundo gol, se você tem um adversário que possibilite dar espaço. O Atlético dava muitos espaços. Passou dos 38, irmão, aí esquece, segura aquilo, faz o jogo feio, faz um jogo de segurar resultado mesmo, pra você garantir os 3 pontos sem correr riscos. Isso é a minha opinião. Agora, além do Vasco ter essa dificuldade, o Galdames sai do banco, o Galdames entra, faltando 3 minutos pra terminar o jogo, o Vasco ganhando por 1-0, o Galdames pega uma bola, o torcedor do Vasco mais atento vai se lembrar desse episódio, bem no finalzinho do jogo, o Galdames pega a bola, ele tinha de um lado o Piton, ele tinha do outro o Maicon, ele tinha jogador à frente dele, ele tinha o Léo Jardim atrás se ele quisesse recuar. Aí qual a brilhante ideia do Galdames? Vou lançar essa bola pro Ronaldo. O Ronaldo joga no Vasco? Não, o Ronaldo é o goleiro do Atlético Goianiense. Ele lança uma bola, cara, e gera um ataque que só não resultou em gol porque eu esqueci o nome do jogador do Atlético, mas enfim, não importa agora. Cara, ele é muito ruim, assim, na finalização. Ele isola a bola praticamente para fora do estádio. E, sabe, assim, são riscos desnecessários, né? Então,
pra gente não ficar só nos elogios aqui, e a nossa função também é apontar pra essas situações, o Vasco não pode correr esse risco com um adversário mais qualificado, hein? Não, tem que dar uma controlada no final do jogo, sim. Eu acho que ainda existem limitações muito claras no Vasco, até por isso eu pondero aqui na hora de ficar falando, vai lutar por G6, vai lutar por Libertadores. O final do jogo comprova isso, né? É porque não aconteceu o empate. Aí pro torcedor ficar só a vitória, os 3 pontos embaixo do braço. Mas o Vasco, de fato, deixou a desejar no controle da partida. E isso eu acho que é muito fruto da limitação que esse elenco ainda tem. Com os jogadores mais qualificados chegando, a tendência é que o Vasco encaminhe até uma vitória antes, né? Perdeu o pênalti ontem, perdeu chances claras. Com um pouquinho mais de qualidade, teria resolvido o jogo antes. Vamos falar de Pablo Verratti, porque assim, no Vasco, o Verratti tem 8 cobranças de pênalti. 6 convertidas e 2 perdidas. E aí nessas 8 cobranças, eu somo as disputas de pênalti na Copa do Brasil contra o Água Santa e contra o Fortaleza. Né? E as 2 chances perdidas foram as 2 últimas que ele teve no Campeonato Brasileiro. Ontem, o goleiro Ronaldo, do Atlético Goianiense, pegou a cobrança, ele bateu de tornozelo, né? Pegou mal na cobrança o Pablo Verratti. E em 2023, ele marcou contra o Bragantino e contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no ano passado, né? E aí, esse ano, mais 6 cobranças. No Campeonato Carioca, na vitória sobre o Botafogo, 4-2. Na Copa do Brasil, contra o Água Santa, na disputa de pênaltis, ele foi lá e acertou. Contra o Fortaleza, teve gol com bola rolando, no empate por 1-1. E depois, na série alternada, ele também foi lá e marcou. No Campeonato Brasileiro desse ano, além do pênalti contra o Atlético Goianiense, teve contra o Criciúma, na derrota por 4-0, naquele jogo da queda do Ramon Dias. Lembrando que o Verratti perdeu o pênalti também naquele jogo. Né? Então, assim, é um fundamento que, caso ele queira assumir essa função de fato, já que ele é o capitão do time, teria que melhorar, porque ele podia ter comprometido, né, no jogo de ontem, estava 0-0 quando ele perdeu o pênalti, que inclusive pra mim foi pênalti, eu não sei pra vocês. Pra mim, o jogador do Atlético pega na braçadeira de capitão, derruba, foi pênalti, acabou que ele bateu mal. A gente tem o próprio Felipe Coutinho que tá chegando, o Lucas Piton bate muito bem na bola, então seriam aí outros possíveis nomes. Além de pênaltis perdidos, tem um número que eu achei importante frisar do Verratti, que é o número de impedimentos. Ele tá com uma média de 1 impedimento por jogo. E aí a gente pode olhar, por exemplo, pro jogo de ontem, mais uma vez, o Verratti pego em posição irregular num lance de gol. Então, inclusive, ele começa a jogada, foi uma boa jogada, que ele triangula, e aí o Praxedes faz o gol lá no início do jogo, praticamente, estava 0-0, acabou que o gol foi anulado, porque o Verratti estava impedido na origem da jogada. Foi apenas uma perna à frente, né, mas foi pego no impedimento. E um outro ponto, né, finalizações. O Verratti está com uma taxa de conversão de 9%. O Verratti é o artilheiro do time, é o capitão, mas assim, com 9% de chance de conversão, ele praticamente precisa chutar gol 10 vezes até marcar um gol. Né? A taxa de conversão é de 9% do Pablo Verratti no Vasco. Números para ele corrigir, já que a grande referência, eu não vou dizer que ele é ídolo, né? Acho que a palavra forte até para falar, mas é um cara que ganhou o carinho do torcedor, até porque no ano passado ele chegou jogando e inclusive marcou logo na estreia dele, com alguns minutos em campo. Então assim, o Pirata, ele é um cara muito carismático, mas tem pontos para melhorar. Todos temos. E aí eu friso isso, né? Pênalti, impedimento, posicionamento em campo e também finalizações. Ele é um forte cabeceador e um forte finalizador, mas com esses pontos aí pra corrigir, já que ele praticamente precisa de 10 chutes pra poder fazer um gol. Cara, o Verratti perdeu um pênalti, mas Breno traz esse número de pênalti perdido, mas Mas ter pênalti, ele tem. E hoje ele não dado tá aqui, né? Tá em casa. É isso, então tem dado em casa. dado em casa. Mas o Verratti bate mal o pênalti. Não, cara, mas assim, chegando o jogador aí pra bater pênalti no lugar dele, essa não é a minha maior preocupação. Chegando e voltando, né? Exatamente. Que bom também que o... Não fez falta, poderia fazer falta. Não dá pra reclamar do Verratti. Então é esse ponto que eu quero levantar. Não dá pra chegar agora... Beleza, ontem ele quase comprometeu o resultado. Mas quantos jogos o Verratti botou no bolso? O último jogo que o Vasco não venceu, por exemplo, contra o Botafogo, ele arranja a cabeçada espírita lá e faz o gol de empate. O salto tá extremamente positivo. Então